uma coisa que eu preciso dizer. Eu preciso provar que eu sou autista em toda palestra, em todo congresso, em todo lugar que eu entro. Porque as pessoas olham para mim e eu preciso de pelo menos 10 minutos para provar que eu sou autista. Então, o adulto, ele não tem rede de suporte. Porque a família rompe com ele. A minha família rompeu comigo. Eu não tenho família, praticamente. Eu tenho uma ou outra pessoa que fala comigo. Entende? E isso é muito grave. Muito grave. Imagina você receber um diagnóstico em fase adulta, em que você tem um conceito lá antigo, você não tem esses conceitos novos, de que você possa ter uma habilidade muito bacana, que você possa... eu não estou romantizando o autismo, é muito difícil, tá? Mas tem tanta coisa que a gente pode trocar, sabe? E aí você perde a sua família inteira, porque ela vira para você e fala: eu não acredito em você, você é um mentiroso. E ao longo da vida, é importante dizer, há alteração no córtex pré-frontal. Então, essa pessoa pode ser uma pessoa que diga as coisas na sua cara. Yuri, você é um chato. Yuri, você fala muito. E isso pode lhe magoar. E se você souber que isso é uma alteração do autismo, se você souber que isso tem como ser trabalhado, se eu souber como autista que eu não quero te magoar e que eu sou assim, não muda tudo? Muda. É o combinado, né? Tudo fica claro, o combinado. O meu jeito não é por querer, eu sou assim. Então a gente vai conversando e a coisa vai se acertando. Aí que tá. Ana, vamos lá. Você teve medo de falar porque você, como mulher, e quando se descobriu autista, que não tem muitos anos, deve ter, até por a sua experiência como psiquiatra, deve ter assim, cara, e agora? Eu falo, não falo? Apesar de você ter a segurança de ser médica e ter experiência, você talvez tenha tido suas dúvidas, não? Falar para a família, para os amigos e tudo, como é que é isso? Não, caguei. Desculpa. Pode Ótimo, falar? eu puxo a descarga aqui. Pode cagar à vontade. Não, na verdade, assim, a única pessoa que eu precisei conversar foi a minha filha. Ela tinha quantos anos na época? Ela tinha quantos anos na época que você se descobriu? Muito pequena, eu só queria que ela entendesse, porque o nosso caminhar seria junto, certo? Sim, e sim. A partir dali, eu tenho um compromisso. Se eu fui abandonada, se as pessoas viraram as costas para mim, eu jamais vou virar as costas para minha filha. Então, eu vou ser a melhor mãe possível. Então, eu busquei ajuda, então eu busco ajuda para que eu seja a melhor possível. E não só para mim, como para os meus pacientes, como para a comunidade autista, e eu entendi que ali eu também tinha um papel. E se eu fosse uma pessoa que me calasse, eu seria uma demagoga. E eu passei a sentir que depois que eu comecei a entender o meu corpo, eu comecei a ser uma médica melhor, porque eu passei a sentir exatamente o que o outro está dizendo. E a minha vida mudou muito, muito, como médica, inclusive. Isso que eu ia te perguntar, Ana, pelo seguinte, a gente fala muito do mascaramento e o mascaramento no feminino porque ele tem diferenças. A mulher é mais pressionada por uma série de motivos, como você bem introduziu. Você teve algum momento receio de falar que eu sou uma médica psiquiatra neurodivergente? Do tipo assim, nossa, os meus pacientes vão me abandonar. Algum receio nesse sentido? Eu vou dizer por quê. Eu também sou neurodivergente, sou do TDAH, tenho TDAH desde os 7, etc, etc, minha história tá aí. Mas eu vejo que outras pessoas que têm TDAH que estão na internet, elas fazem um esforço gigantesco para dizer que, para fingir que não tá vivendo tudo aquilo. Por exemplo, eu vou para academia todo dia, eu faço tudo certinho, eu sou todo regrado, eu sou todo no horário. E eu, sinceramente, eu falo para as pessoas, olha, bom, eu sou um TDAH real, sabe por quê? Porque hoje eu tô de bicicleta, amanhã eu tô fazendo caminhada, daqui 3 dias eu tô fazendo natação. Porque eu não aguento fazer caminhada 5 dias na semana igual todos os caras perfeitinhos do YouTube, tá entendendo?
Eu não sou perfeito e eu não preciso esconder isso. Agora, eu acho que existe esse receio, esse mascaramento. Desculpa te interromper, o mascaramento no feminino, só para dar essa introdução. O que você pensa disso? Bom, voltando, eu repito, a única pessoa que eu devo satisfação hoje é a minha filha, de verdade. E eu tive uma sorte incrível, sorte foi Deus. Enfim, eu não quero entrar em questões de fé ou de religiosidade aqui, mas a minha filha, ela é uma dádiva, sabe? É o que me emociona, é o que me toca e é o que me move muitas vezes. Ter esse projeto que eu tenho, né, de realmente impactar a comunidade autista de uma forma positiva para que todos possam ter o diagnóstico tardio. São 17 anos. Eu tive um medo nesses 17 anos. Eu fui muito apedrejada quando eu falei que o diagnóstico tardio era importante. E hoje eu vejo muita gente vendendo isso, vendendo cursos e tal, e eu vivenciei isso. Eu constatei isso, como lá atrás foi feito, entende? Então, eu fiquei muitos anos calada, estudando, entrando em contato com universidades fora do Brasil, e não tinha informação médica. E hoje a comunidade médica é impermeável a essa informação. O Clube TDAH em Ação tem tudo o que você precisa por um preço super acessível. Engajamento, foco, ferramentas importantes, motivação, amizades e família. Além de aulas completas de como você pode se dar bem no mercado de trabalho, mesmo tendo TDAH. Fora as aulas completas sobre medicamentos com os especialistas do clube. Conheça o clube no link da descrição. Nenhum receio eu tive. Eu tive uma certeza, que essa energia que as pessoas têm para esconder o diagnóstico, eu ia usar para ser a minha melhor versão. Porque eu tenho altas habilidades, eu tenho superdotação e eu sou autista. E ser autista, segundo Judy Singer, é fazer parte de um conjunto de cérebros, todos nós temos, obviamente, somos humanos, né? Então eles respeitam a certos critérios humanos, mas são todos diferentes e geram comportamentos e portanto, apresentações diferentes. Essa é a teoria da neurodiversidade, certo? Ok. E eu acredito nisso, claro, sem romantizar, existe um limite que vira um transtorno. E eu jurei para mim mesma, eu vou ser minha melhor versão, eu vou encontrar a minha melhor forma de regulação, e eu vou ser a melhor mãe que eu puder ser, a melhor médica que eu conseguir, e eu vou conseguir fazer um projeto, e eu vou conseguir afetar a comunidade autista, especialmente a mais vulnerável, que a gente sabe que são as pessoas pretas, a gente sabe que são as mulheres, a gente sabe que é a população LGBT, eu não sei as letras todas de cor mais. Desculpa, gente, eu não consigo decorar mesmo, tá? Porque eu tenho uma descalculia e eu também não consigo decorar as letras, eu já tentei, desculpa. Não é desrespeito. E isso, para mim, era algo que sempre foi muito claro. É uma caminhada muito, muito dura, sabe, Yuri? Muito dura. E solitária, imagina. Não. Não? Não solitária no sentido de que outras pessoas entendem que a minha verdade é essa, entende? Porque eu não fiz uma pós. Eu vivo isso há 17 anos. Entende? Eu me lembro a primeira vez que eu percebi isso. Posso contar? Pode, por favor. Eu estava num grupo no SUS de pessoas incríveis. Sempre tem uma história que é a virada, né? A virada de chave, quando as coisas começam a fazer sentido. Vamos lá, Ana, continua. Foi esse dia. E eu nunca aceitei que um médico ficasse encarcerado numa sala fazendo consultas. Eu sempre tive uma visão um pouco à frente, sabe? Muito como o meu pai.
Eu me identifiquei muito com ele, depois voltando, sabe? Olhando para trás. E eu nunca consegui ser essa médica. O que também é a história dos autistas. Muitos nunca assinaram uma carteira. Muito bem. Esse dia eu me enfiei num grupo que era um grupo para pacientes psicóticos, feitos por psicólogas que são incríveis. Beijo para todas. E eu fiquei num cantinho olhando as pessoas e eu tive a oportunidade de observar. Você sabe o que é para um médico observar? É muito bom, porque no sistema de saúde, no SUS, a gente é número, a gente tem que produzir números, entendeu? E eu estava sentadinha olhando. Enquanto eu observava, eu pensava, esse paciente, ele é um esquizofrênico residual, mas não é igual àquele, está diferente daquele, está diferente daquele. Não me basta o relato da mãe, do adulto, entende? E eu falei, mas eu medicava ele demais. E aí, de repente, deu um estalo. Eu falei, aqui a gente tem autista adulto. Ué, por que não tem diagnóstico de autista adulto? Aí eu comecei a procurar. E aí, Yuri, eu me deparei com uma realidade muito triste. Eu me lembro que eu liguei para fazer um puff. E eu perguntei, vocês têm para adulto? Aí a pessoa me perguntou, tem autista adulto? Explica o puff para gente, por favor, doutora. Eu queria fazer um ambiente sensorial. Certo? Hoje, o espaço, ele é sensorial. Ele é todo provocativo para que as pessoas possam entender como se regular, porque cada um regula suas emoções e as suas crises dentro do autismo, crises sensoriais, tá? E se você me der um tempo, eu explico uma só. De uma forma. Então, pode contextualizar à vontade. Ok. Então, por exemplo, o puff que eu queria era um puff ninho, em que o adulto pudesse ficar dentro, seguro, bem quietinho, como se fosse assim um útero, um exemplo de um útero, tá? Só que eu precisava de algo que comportasse, por exemplo, um homem grande, certo? E não uma criança. E o ambiente não é para uma criança. O ambiente tem livros, tem coisas que não são para uma criança. E quando eu perguntei, você tem esse puff sensorial? Tem autista adulto? E aquela pergunta, ela veio. E eu não parei de estudar. E, sim, durante esse período, eu me calei. Eu me calei porque eu tomei tanta pedrada, eu fui tão invalidada, como eu fui invalidada durante toda a minha vida, embora tivesse altíssima performance, e eu tive testagem, inclusive. Então as pessoas, de modo geral, eles não acreditam no autista adulto não diagnosticado na infância, ou seja, o autista que tem um nível de suporte menor. Existia essa descrença alguns anos atrás. Ainda existe. Sim. Okay. Certo? Ainda existe ou ainda é feito de forma equivocada. Eu acredito que hoje a única forma de você tratar de forma integral um adulto, porque ele já passou por muito prejuízo. A gente tem que entender que o autismo hoje ele é estudado para criança na busca de preditores, certo? Antes de 1 ano e 8 meses. Então, são preditores que permitam que não haja uma poda neural aleatória, de novo, né? Porque a gente tem algumas podas neurais que nós nascemos com praticamente 2 vezes o número de neurônios e a gente precisa passar por podas neurais. E as podas neurais dos autistas são um pouco caóticas. E essas podas neurais, elas podem ser compensadas por estímulo de habilidades, ok? Eu estou falando de uma forma muito, muito, muito simples. Simples, certo? Ok. E acredito que está atingindo o alvo, tá ótimo. Ótimo, muito obrigada pelo feedback. Inclusive, os marcadores genéticos, por exemplo, o CHG, a RAI, a fenotipagem, a ligação, por exemplo, com alguns fenótipos como a síndrome do X frágil, enfim, a ligação com a idade dos pais, nada disso é patognomônico, quer dizer, vai falar que a pessoa é autista? Não, é clínico, o diagnóstico é clínico,
Pessoal, por favor, guardem o que eu estou falando, o diagnóstico é clínico. Muitas vezes você se pega fingindo ser alguém que você não é só para não ficar deslocado nas conversas, não é mesmo? Isso pode ser o impacto do TDAH, chamado personagem inautêntico. Aprenda a identificar e mudar esse jogo com um método que eu criei e uso todos os dias. Confere no primeiro link da descrição.